Olá, bom dia! Está no ar o Ouro Fino em Campo, ao vivo para todo o Brasil. A prosa de hoje é com você, produtor de leite. A gente trouxe um especialista em genética para falar sobre sanidade do úbere. Participe da conversa, viu? Você é sempre muito bem-vindo. É só mandar a sua pergunta pelo 0800 941 2000 e tem ainda o WhatsApp, essa maneira super fácil de comunicar aqui com a gente. O telefone é o 16 98181 8687, ok? Além de perguntas, você também pode escrever de onde você está acompanhando o Ouro Fino em Campo, porque a gente quer saber, viu? É só escrever seu nome, a sua cidade, seu estado, que ao longo do bate-papo a gente vai mandando um alô para você. Combinado? Muito bem, a gente está recebendo aqui o William Tabchuri, que é gerente de contas de leite da CRV Lagoa. William, bom dia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Juliana. Uma honra estar aqui com vocês no programa Ouro Fino em Campo e trazendo novidades para o nosso produtor de leite, né? Nós sempre acreditamos que da porteira para dentro, sim, a maior autoridade é o produtor e as decisões que ele toma, não é isso? É isso aí, a gente vai falar então a mesma língua aqui hoje. Para começar, William, o que é um úbere saudável? Olha, um úbere saudável, a gente abriria 3 frentes aí. Primeiro, a frente do ponto de vista de conformação. É um úbere cuja constituição não apresenta nenhuma anomalia. Então nós olhamos, ele não tem deformação, esse úbere ele deveria estar bem inserido, não pode ser um úbere extremamente grande, os seus comprimentos de tetos, etc. Ou seja, ele está em equilíbrio, ele não está desbalanceado. Esse é o aspecto físico. Em seguida, nós entraríamos num aspecto que às vezes a gente não enxerga no dia a dia. Como está sendo a síntese e a secreção de leite? Ele está produzindo leite normalmente nos seus 4 quartos, a síntese está normal, esse leite está saindo normal, né? Esse leite, quando analisado, ele apresenta uma baixa contagem de células somáticas, ele vem com a sua composição normal. Esse é um úbere sadio. Okay. Ele está fisicamente bonito, e ele está, do ponto de vista fisiológico, trabalhando bem, cumprindo a sua principal finalidade, que é produzir leite. Nós somos mamíferos, né? Exatamente. Bom, eu sempre peço licença ao produtor para me colocar no lugar dele. Então, mais uma vez, produtor, com licença, viu? Como que eu faço para identificar se o úbere está tudo certo com ele, se está tudo certo ali, se não tem nenhuma anomalia, como que está? Olha, vamos partir do pressuposto, tem 2 situações. Nós vamos falar das vacas em lactação, essas são mais fáceis. Antes de cada ordenha, o produtor obviamente faz o teste, e ele faz o teste, né, para verificar se nos 4 quartos nós estamos saindo com o leite normal. Esse é o teste que se faz, antigamente chamado de teste de caneca. Hoje, com as tecnologias mais modernas de ordenhas, alguns fazem de uma outra forma, mas checam os primeiros jatos se eles estão normais. Esse é o primeiro teste, ordenha os animais. E faz-se a análise do leite, como eu falei, de contagem de células somáticas. Esse é o procedimento. Para as vacas secas, que não estão sendo ordenhadas, mas elas entrarão em produção num período mais próximo, ele deve olhar essa questão, se o úbere está sem nenhuma deformação, se ele não está descompensado, se ele não está inchado, se os quartos, após a secagem, esse úbere deve involuir, então ele deve enxergar praticamente a pele, isso não deve ter nenhuma lesão, nenhuma. Se ele apresentar algum inchaço, alguma descompensação, alguma lesão, etc., é um indício que esse úbere está com problema, nesse caso, provavelmente com mastite. Bom, agora a gente vai chegar naquele ponto ali da questão. Afinal, por que a gente está conversando sobre tudo isso, sobre as anomalias do úbere? E é isso que eu te pergunto então, William, quais esses tipos de problemas, o que vai acarretar ali para o produtor na hora, de fato, de ganhar, né? Olha, Juliana, vamos imaginar, a vida do produtor de leite é a produção de leite. Sim. Né? Um úbere desordenado, um úbere com alguma doença ou com alguma anomalia, de cara ele já perde uma coisa muito importante, ele perde em volume de produção de leite.
ele perde em qualidade desse leite. E dependendo da anomalia, seja uma mastite clínica, ou uma mastite ambiental, contagiosa, ou uma mastite crônica, ele ainda vai ter que submeter esse animal a tratamento, certo? Ei, danada da mastite, né? Entendeu? Então, hoje, né, não só aqui no Brasil, como em várias partes do mundo, existem as causas de descarte involuntário das vacas, ou seja, o que levam as vacas a irem embora das fazendas? Elas estão relacionadas a uma das 3 causas. Infertilidade, se elas não emprenharam, porque a produção de leite vem com a lactação, com o parto. Elas estão relacionadas a problemas de sanidade de úbere e também estão relacionadas a problemas de casco. Ou seja, manter o úbere sadio, Juliana, é deixar a fábrica produzindo bem, senão nós fechamos a fábrica. Exatamente. Ô William, me fala uma coisa, a má formação do úbere tem a ver com genética? Totalmente. Total. Juliana, a genética vem da palavra grega, geno, que significa fazer nascer. Olha que coisa fantástica. Todo e qualquer indivíduo no planeta, a diferença dele é uma constituição genética. Quando nós colocamos uma semente no solo, uma semente de milho e uma semente de soja, se nós olharmos as duas a olho nu, vamos ver algumas diferenças, mas as plantas são completamente diferentes. E dentro das sementes de milho nós temos variedades também, como acontece no bovino. Nós fizemos um trabalho recente na Holanda, há 3 anos atrás, acompanhando 61 mil vacas em 284 rebanhos. Mapeamos essas vacas geneticamente para produção, para sanidade e fertilidade e fomos acompanhar a diferença de expressão fenotípica. Aonde eu quero chegar? Essas vacas eram geneticamente diferentes, mas no dia a dia elas apresentavam alguma diferença em produção, em sanidade e fertilidade? A diferença em produção de leite era de 20% ao dia, com as mesmas condições de manejo. Longevidade mais 25% e a produção vitalícia, que é o somatório de todas as lactações, de 45%. E para nossa surpresa, as características relacionadas à sanidade e fertilidade ainda tiveram uma diferença maior. Para a sanidade de úbere, de 50%. Para a sanidade de casco, de 40%. Ou seja, a genética participa e muito com a questão relacionada à sanidade de úbere e à fertilidade. Primeiro ponto para o produtor. Profundidade de úbere tem uma relação direta com mastite e contágio de células somáticas. Os úberes mais profundos, aqueles grandes, com tetas grandes, vai aumentar exponencialmente o risco de aumento de contágio de células somáticas e de mastite. Mas, mesmo naqueles úberes melhores, mais bem inseridos, nós temos diferenças de constituição genética dos indivíduos que vão responder de uma maneira diferente no dia a dia. Então, temos que ficar de olho na genética, temos que ficar de olho no manejo, temos que ficar de olho na ordenha, etc. Mais do que nunca, Juliana, aqui vale o jargão. O olho do dono engorda o porco, nesse caso, enche o latão de leite. Excelente. William, obrigada por enquanto. Quero lembrar que você pode mandar aqui perguntas para a gente ou então escrever de onde você está acompanhando o Ouro Fino em Campo, viu? O WhatsApp está na tela, 169818687. Bom, já que a gente mencionou a genética, tem uma ferramenta disponível que ajuda muito no melhoramento genético, que é a inseminação artificial em tempo fixo, e esse é o assunto da reportagem que a gente vê agora. Marcos foi criado em fazenda e, para a alegria da família, ele seguiu a tradição e investiu na pecuária leiteira. Um dos principais investimentos que o pecuarista fez na Fazenda Paraíso, que fica em Tiros, Minas Gerais, foi o compost barn. Dando o conforto para os animais, vão dar mais leite, a gente vai ter uma prenhez melhor, menos problema de mastite, casco, né? A genética é outro ponto de atenção na fazenda e, para atingir resultados mais rápidos e eficientes, 100% do rebanho passa pela inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. A gente veio procurando evoluir na genética. Então, com os estudos que a gente fez, com tudo que a gente procurou, a inseminação artificial seria um modo mais rápido da gente chegar nesse ponto aí. O manejo reprodutivo da fazenda é bem organizado. Na checagem do ultrassom, o veterinário confirma a prenhez e também examina se há doença reprodutiva nos animais que não emprenharam. E se pintar problema, o tratamento já é feito na hora com a linha terapêutica da Ouro Fino Saúde Animal.
Os animais aptos à reprodução recebem o protocolo de IATF. Para melhorar ainda mais os resultados, a fazenda está usando o protocolo P414 com sincrogeste injetável, uma exclusividade da Ouro Fino. Esse protocolo hoje é uma novidade que a Ouro Fino tem para a gente estar trabalhando com animais de alta lactação, qual o desafio é maior. A gente fazendo uma aplicação da progesterona no D14, seriam 4 dias após a inseminação, a gente consegue um bom incremento em taxa de prenhez. A gente tá com uma taxa de prenhez aqui de 60% a 65%. Teve um bom incremento quando a gente entrou com o sincrogeste injetável em 5% na taxa de prenhez. A Fazenda Paraíso é um exemplo de que combinar gestão, tecnologia e boas parcerias funciona. A gente tem uma parceria já de alguns anos aí com a Ouro Fino. E depois que a gente teve essas parcerias com a Ouro Fino, que a gente tem feito IATF, que a gente tem procurado aí, trabalhar em cima disso aí, a gente tem muitos bons resultados. Então a Ouro Fino foi uma grande parceira aí na fazenda. Também um abraço para todo mundo lá da fazenda. E também, olha só, tem o Gabriel de Tupaciguara, que está acompanhando o Ouro Fino em Campo, lá das Minas Gerais também. Mandou até foto, né, mostrando, comprovando que está acompanhando o Ouro Fino em Campo. Muito obrigada, viu, Gabriel? E também o Ginaldo Araújo, da Fazenda São João, de Buritirama, Bahia, está nos acompanhando, viu, William? E disse que a gente acertou no tema, então... Ponto certo, né? Tiro certo aqui pra gente. Ixi, um abraço para eles, né? E um orgulho estarem nos acompanhando. E muito bacana a matéria lá da Fazenda Paraíso. A reprodução eu diria, o item de maior atenção na produção de leite, né? Se a produção de leite vem com o parto, nós temos que estar atentos à reprodução, principalmente porque a vaca pariu, ela iniciou a lactação, mas nós já nos preocupamos que ela volte a emprenhar para que ela continue o ciclo de produção. E é nesse momento que a gente pode fazer um melhoramento genético também e talvez corrigir, né, essa questão de úbere no animal. Exatamente. Juliana, esse trabalho de melhoramento foi muito bem dito pelo produtor na matéria. A inseminação artificial, é bom que se diga isso, é a forma mais barata, mais segura e mais assertiva de se realizar o progresso genético do rebanho, né? Diferente de uma cultura de milho, diferente de uma atividade de pecuária com ciclo mais curto, como é a avicultura e a suinocultura, a pecuária de leite é uma atividade de ciclo longo. Nós inseminamos uma vaca hoje, vai nascer uma bezerra daqui a 9 meses, esse animal vai entrar em produção daqui a 3 anos, nós vamos ver o nosso resultado daqui a 3 ou 4 anos. Então não podemos errar nessa hora. O melhoramento genético tem que ser feito por inseminação artificial. Eu chamo a atenção, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de leite do mundo. Em todos os países grandes produtores de leite do mundo, a inseminação artificial é da ordem de 90%. Aqui no Brasil ela está de 10 a 12%. Então, ou seja, o espaço que tem, né, para crescer. Produtor de leite, economize dinheiro, ganhe tempo, ganhe resultado utilizando a inseminação artificial. Eu não digo isso porque eu trabalho com inseminação, eu digo isso porque é algo que está intimamente relacionado ao resultado. Só para exemplificar, a nossa cooperativa que está na Holanda faz 144 anos que nós trabalhamos com melhoramento genético. Um sêmen de um touro nosso, nós provamos cerca de 100 touros por ano, numa população de 20 milhões de vacas. Então, é um touro para cada 200 mil vacas, certo? Olha a pressão de seleção. Daí, o sêmen desse touro hoje entra na faixa de 20 a 30 reais. Quanto que valeria um touro hoje se eu tivesse que separar o melhor de 200 mil vacas? Certo? O touro vai dar trabalho na fazenda. Nos Estados Unidos, na década de 70 do século passado, o maior índice de acidentes, vai ocupar o espaço de 2 vacas e não necessariamente vai realizar melhoramento genético. Então vamos inseminar. Vamos inseminar. E quando o assunto é inseminação artificial em tempo fixo, a Ouro Fino tem um protocolo completo.
Para encerrar, eu preciso que você seja bem rápido na sua resposta, porque a gente recebeu uma pergunta do Adriano Fontes, que é estudante de medicina veterinária, lá na Univiçosa, de Viçosa, Minas Gerais. Obrigada, viu, Adriano? Quer saber se a CRV Lagoa tem programa de seleção de bois para a produção da proteína do leite, beta-caseína A2A2, e se quem é alérgico a leite pode tomá-lo. Interessante? Muito bacana. A nossa seleção nós temos não só para A2A2 como para capa-caseína, bebê, né? Hoje a média dentro da população de holandês é da ordem de 20 a 25%. Os nossos touros selecionados que nós comercializamos no Brasil e trazemos dos 5 continentes, os melhores do mundo, nós trabalhamos com 50 a 60%. Né? Então o A2A2 hoje está em moda e o A2A2 ele vem especialmente para fazer com que a gente tenha menos problema na digestão da proteína do leite. Então nós trabalhamos com isso, com vários touros, e o ideal é que o touro seja A2A2 e bebê capa-caseína. Muito bem, tinha tanta coisa para perguntar, então vamos estabelecer um convite aqui? Você volta mais vezes para falar sobre esse assunto? Será um prazer, Juliana, né? Um prazer agradecer a recepção, o calor aqui da Ouro Fino. Muito obrigado. A gente que agradece, viu? Até a próxima, então. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta a partir das 11h30 da manhã pelo horário de Brasília. Até mais, tchau, tchau.